Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de bolo de cenoura super recheado, com uma massa bem fofinha. É um dos bolos mais pedidos, as pessoas gostam bastante. Vou explicar para vocês todo o passo a passo dessa receita detalhada. E também, pessoal, eu trouxe essa opção de recheio duplo, que fica muito bom, um bolo super recheado. E é uma excelente opção também para você fazer para vender, cortado assim em pedaços nessas embalagens. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Pessoal, para começar eu vou fazer a massa do bolo de cenoura, que é uma massa que eu já faço há bastante tempo. Eu tenho aqui 5 ovos em temperatura ambiente, total 280 gramas de ovos sem a casca. Coloquei no liquidificador esses ovos. Vou adicionar também 200 ml de óleo. Estou utilizando aqui o óleo de milho, mas pode ser o óleo de soja também. Os ingredientes eu vou deixar anotados na descrição do vídeo para vocês. Em seguida, vou adicionar 320 gramas de açúcar, que vai ser o equivalente a 2 xícaras de açúcar. Também vou incluir aqui junto as cenouras, que são 2 xícaras e meia de cenouras que eu descasquei e cortei, no total 360 gramas de cenouras picadas. Agora sim, vou bater esses ingredientes no liquidificador. Preciso bater muito bem esses ingredientes aqui, até que não fique nenhum pedacinho de cenoura, não pode ficar nenhum pedacinho. Bati por aproximadamente 3 a 5 minutos. Terminei de bater, eu vou adicionar em um outro recipiente, uma tigela, para poder misturar os ingredientes secos. Agora sim, eu adiciono 370 gramas de farinha de trigo sem fermento, são 3 xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar metade dessa farinha de trigo e mexo, misturo e logo em seguida adiciono a outra metade. Pessoal, a medida da xícara padrão é de 240 ml que eu estou utilizando. Se você puder pesar os ingredientes para não ter erro aqui na massa, seria o ideal. Misturei a metade da farinha de trigo, agora eu misturo a outra metade. Então, depois de misturar aqui a farinha de trigo, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa cheia de fermento em pó, 10 gramas de fermento em pó. Essa é uma massa de bolo de cenoura muito prática, rapidinho fica pronta. Misturei o fermento em pó, a massa vai ficar assim, nessa consistência. Agora, pessoal, eu vou levar em uma assadeira aqui retangular. Essa assadeira, ela tem 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 4 de altura. Eu untei aqui com margarina e passei um pouco de desmoldante também. Você pode passar margarina e um pouquinho de farinha de trigo, se você preferir. Coloco toda a massa. Vou levar para assar. O meu forno está pré-aquecido, deixei aqui uns 4 minutinhos aquecendo antes. Aqui no meu forno eu vou levar a 180 graus. Enquanto o bolo está assando, vamos para o recheio. Essa parte do recheio vou mostrar para vocês que é super fácil. Inclusive eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo novamente. Esse recheio é um recheio base de brigadeiro. Eu coloquei em uma panela 2 caixinhas ou 2 latinhas de leite condensado, com 395 gramas cada, e misturei 30 gramas de cacau em pó, mas pode ser também o chocolate em pó, que aí no caso vai ser umas 3 colheres de sopa bem cheias, chocolate em pó ou cacau em pó. Chocolate em pó 50%, cacau 100%. Vou adicionar junto o creme de leite. Primeiro eu misturei no leite condensado.
o cacau em pó, o chocolate em pó, para que não fique pelotinhas, gruminhos de chocolate. Logo em seguida, coloquei o creme de leite. São 3 caixinhas de creme de leite com 200 gramas cada. Levo para o fogo médio aqui inicialmente, mexendo sempre, não pode parar de mexer, raspando bem o fundo e as laterais da panela. De preferência, para fazer esse tipo de recheio, uma panela um pouco mais grossa. Caso você perceba que o recheio está espirrando muito, dá uma baixada no fogo. Aqui já começa a dar o ponto, ele começa a engrossar. Uma dica aqui no final, eu abaixo o fogo e vou mexer muito bem com o batedor de arame ou fouet, para que ele fique sem aquelas pelotinhas, ele até fica mais brilhoso, mais lisinho. Eu levanto a espátula, ele começa a cair em blocos. Aqui no final, eu sempre abaixo o fogo. E aqui tá pronto, ele cai em blocos e forma aquele montinho. E agora eu transfiro para um outro recipiente para poder esfriar. Eu vou deixar esfriar totalmente esse recheio para poder utilizar. Cubro com plástico em contato. Recheio pronto, reservo, deixo esfriar. A massa já ficou pronta também. No meu forno ficou 40 minutos, mas isso vai depender de cada forno. Você vai acompanhando. Se estiver bem douradinha assim na parte de cima, você aperta no meio, tá bem fofinha, aperta e a massa volta, ela desce e volta. Ou você espeta um palito também, ele sai limpo, então a massa tá pronta. Antes de desenformar, você precisa esperar pelo menos 30 minutos ou até que ela esfrie. Com a ajuda de uma espátula eu vou retirando aqui um pouco nas laterais. E agora eu desenformo e vou deixar esfriar mais um pouco para poder cortar a massa ao meio. Agora sim eu vou partir a massa ao meio, eu vou usar esse cortador de bolos, que é um cortador nivelador, mas você pode cortar com uma faca de serra, é só medir certinho a espessura. Aqui esse bolo ele vai ter 4 centímetros de espessura, 2 centímetros para cada disco de massa. Uma dica também, se você quiser cortar o topinho aqui do bolo, aquela película que forma em cima, eu sempre gosto de cortar. Então, parti o bolo ao meio, vou separar, a massa fica uma massa muito fofinha, úmida. Reservo a massa e eu venho para o próximo recheio, como eu falei para vocês, um recheio duplo, mas é até opcional. Se você quiser só usar o primeiro recheio de base de brigadeiro, fica muito bom também. Aqui eu tenho chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo, você pode utilizar essas barrinhas, 3 barrinhas dessa que vende em supermercados, fácil de encontrar. Vou derreter esse chocolate no micro-ondas ou em banho-maria. No micro-ondas eu levo de 30 em 30 segundos, mexendo nesses intervalos. 30 segundos, mexo, mais 30 segundos até derreter totalmente. Em seguida, vou adicionar 150 gramas de creme de leite, que vai ser quase uma caixinha de creme de leite. O creme de leite que eu estou utilizando é o de 17% de gordura. Vou mexer muito bem. O creme de leite, se tiver gelado, pessoal, você leva uns minutinhos no micro-ondas, esquenta um pouquinho antes de adicionar no chocolate derretido. Misturei bem, fica uma ganache bem brilhosa. Vou reservar esse segundo recheio e deixar esfriar. Preciso deixar esfriar totalmente, cubro e reservo e deixo esfriar. O recheio de brigadeiro aqui tá pronto. Esse recheio ficou em temperatura ambiente, esfriando. Então essa é a textura do recheio em temperatura ambiente. Na geladeira fica um pouco mais firme. Agora, pessoal, eu peguei a massa, eu forrei aqui a forma com um plástico que eu uso aqui na confeitaria, mas se você não for desenformar esse bolo, não precisa colocar esse plástico na forma, se você for cortar diretamente na forma. Então, pessoal, coloquei metade da massa aqui dentro da forma e vou umedecer só um pouquinho, porque a massa de cenoura já é bem úmida. Eu vou umedecer aqui mais ou menos 150 ml de calda para o bolo todo.
a calda que eu estou utilizando é apenas leite. Mas se você preferir também, você pode utilizar aquela caldinha básica de água e leite condensado. Vou colocar aqui o recheio de brigadeiro. Não vou colocar todo esse recheio de brigadeiro, vai sobrar um pouco para finalizar na cobertura do bolo, que eu vou mostrar para vocês a quantidade que vai sobrar. Espalho muito bem esse recheio. Vai sobrar, em média, 400 gramas para você colocar por cima do bolo. Essa quantidade aqui, pessoal. Espalhei bem o recheio de brigadeiro, venho com o recheio, com a ganache. Ela tá mais firminha até, depois de ter esfriado um pouco. Na geladeira vai ficar mais firme também. Vou utilizar todo esse recheio. Essa combinação da ganache meio amargo com esse recheio de brigadeiro fica maravilhoso. Mas como eu falei para vocês, se quiser só o recheio de brigadeiro, fica muito bom também. Espalho bem esse recheio. E venho com cuidado colocando a outra massa. Umedeço aqui a parte de cima. Esse bolo, pessoal, para vender ele em pedaços cortadinhos, como eu mostrei no início, é uma ótima opção. Vende rapidinho. Umedeci, vou cobrir com plástico e vou levar para a geladeira. Eu quero que esse bolo fique gelado. Vou levar para a geladeira. Vai ficar na geladeira aqui umas 4 horinhas. Se você quiser deixar mais, é até melhor. Então, depois desse tempo, eu vou desenformar esse bolo. Caso você corte aqui dentro da forma, é só colocar a cobertura agora e finalizar ele. Eu quero desenformar, vou usar aqui um tabuleiro, vou desenformar. Ele fica até altinho. Dá até para fazer com um bolo de aniversário, esse bolo de cenoura, fica maravilhoso. É importante esperar esse tempo do bolo na geladeira, que o recheio fica aqui dentro, firme, não vaza. Agora, aquele recheio de brigadeiro que sobrou, que eu mostrei para vocês, eu finalizo aqui em cima. Coloco todo o restante que sobrou aqui em cima. Essa parte de cobertura, de cobrir com o brigadeiro, ele precisa estar em temperatura ambiente, não pode estar gelado, para facilitar na hora de espalhar. Se você for fazer até um bolo de aniversário, é só espalhar também aqui nas laterais. Como eu vou cortar em pedaços, eu vou só fazer a cobertura mesmo. Para finalizar, eu fiz aqui raspinhas de chocolate. Essas raspinhas eu faço com um cortador de legumes, é fácil. Você pode só cortar os pedacinhos pequenininhos de chocolate e colocar aqui em cima. Pode colocar granulado também, é opcional. Vou mostrar para vocês como eu faço para cortar os pedaços. Se você for fazer para vender, é importante você cortar os pedaços certinho, você medir. Aqui vão ser pedaços de 7 por 7, são pedaços até grandes, bem generosos. Então, com a ajuda de uma régua, eu vou medindo e faço as marcações. Depois que eu fizer as marcações, aí sim eu corto os pedaços. Pessoal, a validade desse bolo na geladeira é de até 6 dias, sob refrigeração, ou você pode congelar também os pedaços por até 30 dias. Então, marquei e eu corto os pedaços. E olha como fica bem recheado, fica maravilhoso esse bolo. Você pode utilizar, eu comprei aquelas embalagens bem fácil de ser encontrada, bem simples. É uma embalagem que mede 8 por 8, que deu certinho para essas fatias. E você pode fazer assim nessas embalagens para vender.
levar para o seu trabalho, vender em algum outro lugar. A sugestão de preço de venda aqui na minha região está em média por R$ 12, de 10 a 12 reais, um pedaço como esse grande, só com recheio de brigadeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Ajude a compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você acha que também vai gostar dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!